Como criar mais espaço no seu banheiro minúsculo e deixá-lo mais prático? A mudança no preço dos aluguéis e o aumento de pessoas morando sozinha amplifica a tendência de construção de imóveis compactos. Em 2022, as vendas de imóveis menores com apenas um dormitório aumentaram em 30% no Brasil. E só em São Paulo o número chega a 70% do total de lançamentos. E como consequência, cômodos que são menores acabam ficando minúsculos. Como é o caso do banheiro. Um espaço que te exige funções como escovar o dente, tomar banho, passar maquiagem, essas coisinhas, né? Mas se o espaço diminui, as funções... Ele tá escrito ali Que mais? Mas e se os espaços diminuírem e a função deles só parece aumentar, como você vai criar espaços nesses ambientes tão importantes? Você está prestes a descobrir como criar mais espaços para o seu banheiro e que pode revolucionar a sua vida diária. Com a funcionalidade aprimorada, você vai facilitar as tarefas diárias e desfrutar de um banheiro mais prático. Além disso, criando mais espaço, você dará ao seu banheiro uma sensação de amplitude, tornando-o mais confortável e acolhedor. A organização será mais fácil do que nunca, evitando desordem e caos. Você terá liberdade no movimento, tornando o seu banheiro mais prático e confortável. E com espaço extra, você pode adicionar estilo e elegância ao seu banheiro, tornando ele agradável visivelmente. Além disso, aproveite a oportunidade para criar soluções inteligentes de armazenamento, mantendo seus itens essenciais organizados e acessíveis. Você vai ver também como aumentar o conforto com comodidades adicionais e desfrutar de versatilidade para adaptar seus banheiros às necessidades das constantes mudanças. E finalmente, não subestime o impacto de um banheiro mais espaçoso e prático na sua qualidade de vida, tornando sua rotina diária agradável e eficiente. Fique ligado em como explorar todas as vantagens e transformar o seu banheiro. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes na sua casa dos sonhos. Nesse vídeo eu vou te contar como você pode fazer um banheiro minúsculo ser melhor aproveitado. E para tornar esse vídeo mais fácil para sua visualização, vamos estabelecer que estamos pensando em um banheiro padrão entregue pela construtora. Mas afinal, o que seria esse banheiro padrão? Então, os modelos mais tradicionais, aqueles retangulares, como esse da foto, com box, bacia sanitária e pia, e também banheiros mais quadrados, onde geralmente a gente tem o box ocupando um canto, a pia de um lado e o vaso sanitário do outro. Agora você já tem uma ideia mais ou menos de como são esses padrões de banheiro. E se você é uma pessoa que não tem muita noção de espaço ou não tem muita noção de proporções entre esses elementos do banheiro, vamos utilizar essas medidas padrões desses banheiros que eu acabei de te apresentar, que já aparecem nas duas primeiras imagens. Isso vai te facilitar a vida e também vai desenvolver uma visão especial para outros ambientes da sua casa. E não se preocupe, se o seu banheiro for um pouquinho diferente disso, você também vai conseguir adaptar as dicas desse vídeo. Então vamos começar com o item mais importante, a parte seca do nosso banheiro, que é a bancada. Coloquei assim, ó, a parte seca do seu banheiro. Senão seremos apedrejados pelo mundo da arquitetura. Considerando que estamos falando de uma bancada de 80 centímetros de largura, é fundamental olhar para esse elemento com um olhar de combinação. Ou seja, no projeto da bancada, tenha em mente ao mesmo tempo o modelo, o tamanho da cuba que você vai utilizar e o material. Dessa forma, você vai aproveitar melhor a área da sua bancada, onde a gente costuma ter ali nas laterais uma saboneteira, logo ao lado a gente tem o nosso kit de escova de dentes, uma pasta de dente, a escova de cabelo, as makes do dia a dia. E nada pior do que ter que entulhar tudo por falta de espaço, não é mesmo? Enfim, a gente tá sempre usando essas laterais da nossa cuba como apoio. E esse é um ponto crucial a ser lembrado. O tamanho da cuba deve ser perfeita em harmonia com a nossa bancada, evitando essas limitações de espaço. Contudo, tenha em mente que uma cuba excessivamente pequena pode fazer com que a água da torneira caia para fora da cuba. Então você vai tornar a sua pia aquela mini cascata, né? O que definitivamente não é algo que desejamos. Só não vai se tornar uma mini cascata porque a gente tem ali o ladrão, né? Que daí, mas né, respingar pros lados ali é Foz do Iguaçu. Isso aí. E portanto, ao escolher a cuba é fundamental considerar essas laterais, porque são exatamente nelas que você vai colocar coisinhas no dia a dia. E garantir a posição correta é a chave para um espaço fundamental e eficiente. E para te dar um exemplo na prática dessa combinação entre bancada e cuba, eu vou te contar de um projeto que a gente fez aqui no escritório. O nosso cliente tinha um espaço para realizar a cuba de 60 centímetros por 33. Gente, isso é muito pequeno. Ou seja, por conta dessas dimensões, a cuba ia ter que ser
finíssima. E antes ele possuía já uma cuba esculpida, só que com um buraco bem pequeno, e a água acabava espirrando para fora. Então ele queria uma outra solução. E foi aí que a gente decidiu por uma cuba esculpida que ocupasse o espaço inteiro da bancada. E você pode ter escutado que para uso diário, as cubas esculpidas são o terror da dona de casa, já que elas são mais difíceis de limpar e acumulam sujeiras nos cantinhos. E realmente, na maioria dos casos, essa limpeza é verdade. Porém, a gente não pode generalizar. Afinal, a área de arquitetura e design de interiores é muito ampla e cheia de detalhes. E sempre vão existir casos onde esse tipo de cuba, na verdade, vai ser a melhor opção entre a elegância e a facilidade de manutenção. E se você tem interesse em se aprofundar mais sobre os assuntos de cuba, deixa um comentário aqui, um #cubas, que a gente vai preparar um vídeo interessante para vocês sobre isso. E continuando o caso do nosso cliente. Reparem que nesse caso, a cuba era muito pequena, o buraco dela mais especificamente. Então, a nova cuba esculpida, nós conseguimos aproveitar cada centímetro e evitar ao máximo que a água espirrasse para fora. E eu tenho um segredinho pra vocês, essa cuba já tá pronta e ela tá maravilhosa! E já que falamos de cuba, muita atenção! O que eu vou te contar agora pode te economizar muito caso o seu projeto não seja feito com muita atenção ou você não tenha um projeto. A altura padrão média que a gente coloca uma cuba é 90 centímetros do chão. E a gente tá falando da cuba, não da bancada. Então, se a sua cuba for de sobrepor, de semi-encaixe ou de apoio, você tem que levar essa altura em consideração. Então, é importante que você tenha clareza tanto das medidas como de qual medida se trata, se é comprimento, se é largura ou se é altura. Pois às vezes pode parecer que alguns centímetros não vão fazer tanta diferença, mas na prática isso vai dar errado e você vai ter dor de cabeça com o seu fornecedor. Para ficar mais clara essa questão, eu vou te dar um exemplo. Então suponhamos que você escolheu uma cuba que tem 10 centímetros de altura. A sua bancada ela vai estar a 80 centímetros. Isso considerando que a gente está falando das medidas padrões. Então, por quê? Porque somando 80 centímetros mais os 10 centímetros, aí sim a sua cuba vai estar a 90 centímetros e não a sua bancada. Agora, se você quiser ainda mais espaço e trabalhar ao mesmo tempo com a decoração do ambiente, eu tenho uma outra dica infalível para você. Pense em criar uma extensão da sua bancada para cima do vaso sanitário, uma faixinha ali de uns 10, 12 centímetros. Com isso, você vai ganhar uma faixa para poder colocar alguns potinhos de algodão, de cotonete ou até mesmo uma plantinha para decorar esse espaço. Mas aqui, um alerta. Lembra quando eu falei agora há pouco da altura da bancada em relação à cuba? Aqui os pontos vão começar a se juntar. E se seu vaso sanitário tiver uma caixa acoplada, pode ser que essa faixa atrapalhe uma possível manutenção, justamente pela altura que a sua bancada pode estar, dependendo da cuba que você escolheu. Por isso que é importante a gente analisar todo o conjunto do banheiro, e não somente um olhar fixo na marcenaria, na cuba ou no box. Assim, com um projeto bem analisado, fica mais fácil da gente minimizar os erros na etapa de execução da reforma. E já falamos bastante de bancada, então vamos passar para o próximo item, que sem esse vídeo pode ser que você nem daria muita bola para ele. O box. Então, eu e a Amanda, a gente aprendeu nos tempos de faculdade dar a devida importância numa história um tanto quanto cômica com relação ao box. Todo ano um professor nosso fazia uma visita técnica para São Paulo. Ela era uma visita técnica pra gente estudar acústica, então a gente ia em concertos, museus, igrejas. Enfim, a gente ficou hospedado em um hotel um tanto quanto esquisito, gente. Mas tudo bem. E eu e a Amanda, né, duas estudantes de arquitetura, curiosas que somos, entramos no quarto, porque a gente sempre fazia as atividades juntas, então a gente acabou ficando no mesmo quarto também. Curiosas, entra no quarto, vê como que é a cama, vê como que é ali a parte da escrivaninha. Vamos ver como é que é o banheiro. Banheiro é uma açougue. Errou! Gente, o box, ele era feito daquelas cortininhas plásticas, sabe aquele estilo meio americano? Enfim, mas até aí você pode estar pensando, ok, é um box de cortina plástica, não tem nada demais. Mas, gente, era um box de um plástico grosso, transparente. A gente tava na dúvida, hotel ou açougue? Ai, socorro! Ai, sério, gente, parecia que a gente tava num frigorífico. O box era horrível. E pra completar, o ralo, gente, era só um caninho assim, enfiado no canto. Então era o puro suco do açougue. Assim, ficou cômico. Todo mundo na nossa turma lembra dessa viagem e lembra do dito do box, porque todos os boxes do hotel eram dessa forma. Não, e assim, tem complemento, só pra você saber dessa história. Tem complemento dessa história. O hotel, ele tinha um corredorzinho assim, fininho. Mas tudo bem, nos quartos do corredor fininho, vai. Aí dois amigos nossos, por sorte, os mais fortes, eles ficaram num quarto que tinha o corredor principal, e daí tinha um corredor fininho assim, ó, cruzando o principal. Um corredor fininho cruzando o principal. E, gente, sem brincadeira, o corredor era assim. Tipo, sem brincadeira, ele era muito fino. E daí lá no final, assim, ó, do corredor, eu lembro daquele corredor de carpê, assim, tinha uma porta de um quarto. E aquele era o quarto deles.
Aí você passava pelo coisa, daí você ia pelo aquele corredor finíssimo até o final. Chegava, entrava no quarto deles. Aí o quarto deles, tipo, tinha as camas e tal. Aí pra você ir no banheiro, você tinha que, tipo, subir uma escada. Aí você ia pro banheiro em cima da escada. O box provavelmente também era de cortininha americana. Cara, era bizarro. Aí, enfim, eu juro pra vocês, parecia que a gente tava tomando banho num açougue. Mas era só pra ilustrar a importância de um bom box dentro do banheiro. E bom, então vamos falar especificamente do box agora. Quando vocês estiverem pensando em um banheiro, optem por um material mais transparente no box que não seja essa cortininha de açougue, por favor. Então vocês podem pensar ali num box de vidro. E evite usar vidros super coloridos, porque eles vão focar a atenção e destacar que o banheiro é pequeno. Por exemplo, um vidro vermelho não vai favorecer muito seu ambiente. E evite materiais fumê, aqueles mais escuros, porque eles vão criar uma quebra visual e isso vai diminuir o seu banheiro. Agora, se formos falar do tipo de abertura das portas desse box, aí a gente vai ter que analisar bem como é o seu banheiro. Principalmente porque, por padrão, a gente tem que ter ali 60 centímetros da área de passagem. E se formos um passo além, banheiros para quem tem alguma restrição de mobilidade precisam de um espaço de abertura maior ainda. Então, geralmente, se o box for aqueles quadrados de canto, vamos ter uma quina abrindo com 2 folhas de portas de correr ou de giro. E em banheiros retangulares, vamos ter que ver qual tipo de porta vai ser melhor para a abertura mínima. Então, podem ser portas de correr, portas de giro, portas camarão. E já que falamos sobre vidro colorido no box, vamos falar também sobre a paleta de cores do seu banheiro. Cores claras vão ajudar a dar a sensação de amplitude no seu ambiente. Então, se o seu banheiro é pequeno, busque ao máximo usar tons claros. Mas como sempre, os amantes das cores escuras devem estar se perguntando que se não podem usar tons escuros no banheiro. Bom, eu diria que bem pensadinho conseguimos encaixar elementos sim. Mas uma sugestão aqui é que você use eles de forma mais pontual. E olha só como ficou legal esse banheiro que nós projetamos aqui no escritório. De forma geral, usamos tons mais claros, um madeirado e um pouquinho de tons escuros. E na marcenaria a gente fez um mix de prateleiras no branco e armários da bancada e a moldura no azul mais escuro. E já aproveitando o gancho, marcenarias bem pensadas vão ser suas aliadas em um banheiro pequeno. Ainda usando esse exemplo, a pia desse banheiro não existia. Nós adicionamos ela no ambiente. E por motivos que foram combinados com o cliente, ela ficou ali mais estreitinha. Uma coisa que reparamos no dia em que visitamos essa cliente, na nossa primeira etapa de projeto, é que eles iam precisar de muito espaço para poder guardar cosméticos, secador de cabelo. E tudo isso porque a pia anterior ficava no corredor e ela era super grande. Então, a marcenaria foi nossa aliada, porque desenvolvemos prateleiras em cima do vaso, então anota essa dica aí. E também esse armarinho que, além de poder guardar toalha, secador de cabelo e esconder o sifão, é claro, a gente conseguiu encaixar uma tulha para que as roupas sujas não fiquem no chão. E se seu banheiro for daqueles que não tem espaço para lixeirinha ou o seu rolo de papel higiênico vive em cima da caixa acoplada do vaso, você pode criar nichos nessa parte e encaixar as coisinhas ali. E assim, como prateleiras em cima do vaso são super bem-vindas, armários farmacinha também são. Esses são aqueles armários bem estreitos que ficam acima da bancada. E, gente, para um banheiro dá para guardar muita coisa nesse tipo de armário. Além de você também poder optar por fazer ele na parede inteira e usar diversos revestimentos nas portinhas. E um dos revestimentos, é claro que pode ser o espelho que vai te ajudar a ampliar o espaço. Você pode compor esse armário com espelhos e uma boa iluminação para dar aquela sensação gostosinha no banheiro. Bom, e essas foram algumas dicas de como você pode deixar o seu banheiro pequeno, melhor organizado e aproveitado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que tem uma casa pequena e não tem ideia de como deixar o banheiro melhor aproveitado, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que fizemos sobre os 7 erros que você pode cometer na sua cozinha.